Finalizada então, depois do Enter, a colocação dessa minha textura aqui, eu vou renomear ela como textura 2. Enter, deixa eu dar um espaço aqui. E eu vou colocar agora a textura nessa areazinha aqui. Vamos pensar comigo. Eu vou colocar uma textura aqui e eu não preciso nem perspectivar ela. Eu vou dar o Ctrl C na minha textura de novo, vou dar o Ctrl V aqui. Vou explicar para vocês por que eu não preciso perspectivar. Indo pela lógica das minhas camadas, se eu inserir essa nova camada atrás da textura 2, olhem o que vai acontecer. E isso aqui é um raciocínio que vocês vão desenvolvendo no decorrer do curso, tá? Olha lá, ó. Vou trazer ela aqui, tá? Nessa parte de cima. Trazer ela alinhada até aqui onde termina essa minha modelagem, trago ela até aqui embaixo de novo e vou perspectivar só a parte de baixo. Então, na parte de baixo, eu faço isso aqui, ó, trago ela aqui na perspectiva que me interessa. Então, olha lá, deixei minha textura assim. Vou dar o Enter, dei o Enter para finalizar. E se eu puxar essa camada para baixo da textura 2, ela vai ir para trás da textura 2. Então, a textura 2 que faz esse desenho aqui, ó, vai sobrepor esse pedaço que não me interessa que apareça. Olha lá, eu vou arrastar. Peguei a camada 1, que eu não renomeei ainda, estou trazendo ela para baixo da textura 2. Quando ficar essa linha em negrito, eu largo. Olha ali, ó, vou ligar e desligar. Estão vendo? Ela está agora só nessa área aqui. E aí eu vou renomear ela como textura 3, que é a minha textura lateral. Tá? Qual vai ser a lógica de diferenciação de uma aresta aqui, de uma face para outra? Vai ser a sombra que essa face vai ter e essa aqui não vai ter. A gente já vai chegar nessa propriedade. Vou agrupar essas minhas 3 texturas aqui. Clico numa, Shift na outra e digito em Ctrl G. E aí eu vou lá e renomeio como bloco 2, tá? Então eu tenho aqui, ó, o meu bloco 2 e o meu bloco 1. Nessas áreas que a gente não anexou textura, a gente vai pintar de cor sólida. E para pintar de cor sólida, a gente vai usar a ferramenta de seleção que a gente previamente já usou, que é a varinha mágica. A varinha mágica, como ela funciona? Olha lá, eu vou desligar o meu bloco 1 e o meu bloco 2, o olhinho, para a gente focar só aqui na imagem base. Clicando na imagem base, quando eu seleciono a minha varinha mágica e clico dentro de uma área onde tem delimitação de linha ou de outra cor, vai selecionar só na área que eu cliquei. Importantíssimo, não adianta eu vir aqui e tentar clicar nessa textura 2 e querer selecionar uma área da imagem base. Eu tenho que estar com a imagem base aqui selecionada para fazer a minha referência da varinha mágica na imagem base, tá? Para a seleção ser feita ali. Então, eu vou desmarcar essas duas opções aqui. Não preciso nem desligar, se eu mantesse elas desligadas, só pelo fato de eu clicar em cima da imagem base, eu já estaria na referência certa, mas é só para vocês poderem ver isso de forma mais visual. Se lá na imagem base eu pego a minha varinha mágica e seleciono e clico nessa área aqui, ó, ele vai pegar só essa área aqui. Estão vendo? Por quê? Porque tem uma cor branca. A varinha mágica trabalha da seguinte maneira: quando eu dou um clique em alguma cor, ele pega a cor desse pixel e seleciona todas as cores iguais a esse que eu dei um clique, tá? Depois tem algumas variações a mais e a menos, mas conforme o curso for andando eu vou explicando para vocês. Aqui eu tenho uma cor branca que é delimitada por uma linha preta. Então, no momento que chega nessa linha preta, não é mais a mesma cor onde eu dei o meu clique inicial, e aí então não vai selecionar o restante, vai selecionar só a face que me interessa. Para eu tirar essa seleção, Ctrl D, eu tiro a seleção. Vai me interessar selecionar que áreas? As áreas que não estão texturizadas, que seria esta área aqui, tá? Depois, com o Shift selecionado, é onde eu adiciono seleção, eu vou lá com a varinha mágica ainda, Shift, e clico nesta área aqui, nessa lateral aqui. Assim como nessa partezinha aqui e nesta partezinha aqui. Vou pintar para vocês já verem quais as partes que eu selecionei e ter como gabarito para selecionar certinho. Ana, você vai pintar em cima da imagem base? Não, nunca façam isso. Se a gente pintar em cima da imagem base, a gente vai estar destruindo essa imagem base branquinha. A gente quer sempre manter ela base como a gente trouxe para cá. Para fazer pinturas, a gente vai sempre criar uma nova camada em branco e pintar nessa nova camada em branco. Posso deixar a seleção feita, a seleção ela é feita no Photoshop, não é feita
na camada, a camada serve de referência, mas a seleção fica salva no Photoshop. Então, mesmo com a seleção já feita, eu mantenho ela ali, venho na opção aqui, ó, inferior direita da minha tela, na opção de criar uma nova camada. Então, crio uma nova camada, criei uma nova camada, podem ver que a minha seleção se manteve, e eu vou renomear aqui, ó, como pintura 1, que vão ser essas pinturas. E aí, com essa seleção feita, então, na minha nova camada em branco, eu vou selecionar aqui, ó, o meu baldinho de tinta. Lembrando que se não estiver com essa ferramenta aqui aparecendo, pode ser que esteja com a de degradê. Então, clica com o botão direito, vem na ferramenta lata de tinta. O atalho para vir para essa ferramenta é o G, tá? Então, seleciona a ferramenta lata de tinta. E eu vou pintar de uma cor, de que cor? Olha lá, vou ligar de volta. Uma cor de referência a essa daqui que eu estou colocando texturas. Então, antes de pintar com a lata de tinta, eu vou buscar essa referência com a opção de conta-gota. Então, aqui ó, eu tenho a minha opção de conta-gota, seleciono e ao clicar aqui ó, nessa referência de cor, ele vai trazer essa corzinha para cá. Aí sim, volto para minha lata de tinta, venho na minha máscara, na minha camada de pintura branca e pinto então a areazinha que me interessa. Tá? Dei um clique ali e ele pintou. Olha lá, ó, pintou na área que eu estava com a seleção feita. Depois disso, vou dar o Ctrl D para desselecionar essa área. Olha lá, ó, se eu ligar e desligar aqui, ó, a minha camada, ele vai mostrar pintado, né, com ela ligada, e despintado com ela desligada. Agora eu vou pintar essa área aqui, porque eu não pintei na mesma, porque eu vou querer diferenciar a questão de sombra nessa pintura aqui e nessas pinturas das laterais. Vou pegar de novo, então, a minha varinha mágica, lembrando que para me referenciar de forma correta, onde tem as linhazinhas de delimitação, vou desligar aqui de novo, olha lá, ó, é na minha imagem base, então eu tenho que clicar na imagem base, porque é ela que vai me dar delimitação de área, vou clicar aqui no meio, ó, clicando no meio já pegou a minha ferramenta de seleção e selecionou a área que me interessa. Vou criar uma nova camada em branco, então lá ó, na camadinha em branco, na criação de camada em branco, na parte direita inferior, cliquei nela e vou renomear como pintura 2. Lembrando, fiz a seleção se mantém ali, por mais que eu vou trabalhando em outras ferramentas, só vai sair essa seleção quando eu digitar Ctrl D, tá? Para tirar ela da minha tela. E aí já peguei a referência antes e tudo mais, com o conta-gotas, vou vir agora no meu baldinho de tinta e vou pintar aqui, ó, na área que me interessa. Digito Ctrl D para tirar a seleção e tá pintadinho tudo e texturizado toda a minha edificação. Beleza, gente? Vou dar um pause aqui e a gente vai para o próximo vídeo trabalhar com as sombras.